Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Não, Deve. Eu sou Vinícius Lúcio, ao meu lado Sidney Flores. E aí, irmão, como você tá? Melhor agora? Ótimo. E Nota assim, 10. e hoje eu tô empolgadíssimo. É? Se prepara. Porque assim, nós estamos trazendo aqui uma pessoa que ela... Eu sou fã dessa pessoa. Você entendeu? Há muito tempo já acompanho ela na internet. E eu gosto de profissionais que venham aqui e deixam suas marcas. Perfeito. E eu tenho certeza que esse profissional hoje vai deixar uma marca importante, não só no nosso episódio, na nossa história do Pode Não Deve, mas vai deixar uma marca também para o público que nos assiste. Sim, né? com certeza. E eu espero que, assim como todos nós, muitas vezes somos agentes de transformação, esse programa vai transformar a vida de muitas pessoas também. Ou pelo menos a forma de pensar. E alguns vai ficar com vergonha de pensar diferente do que nós vamos falar aqui hoje. Se você ainda não segue o Pode Não Deve nas redes sociais, lembre do nosso canal no YouTube, no Spotify, Instagram, TikTok. É isso aí, no X, já tá no X? Tá eu tô no te X, cobrando, tá? não sei, tá no X. Então. Tem que... Acompanhe nossas redes sociais, nosso conteúdo completo, nossos cortes. Sempre importante contar com a audiência de cada um de vocês. No episódio de hoje, nós vamos falar bastante sobre espiritualidade, sobre mercado de trabalho. E a pergunta que eu quero fazer para o nosso convidado Felipe, sobre diversidade. A gente pode ou não pode falar? Pode não, deve falar. Felipe Freire, muito obrigado pela sua presença. Como o Sidney falou no início da nossa abertura, é um prazer enorme para a gente te receber aqui, trazer a tua história, trazer assuntos que realmente é fundamental para as pessoas, para a sociedade, para o empresário refletir, pensar o seu modo, né, de agir. Então, um prazer enorme estar com você aqui hoje. Eu preciso começar a dizer que é uma alegria minha, então muito obrigado por me receberem aqui. Eu, assim que adentrei ao estúdio, eu senti de fato aqui algo muito especial através de cada abraço. E eu acho que é importante eu dizer já que quando eu fui cumprimentá-los, todas as pessoas que compõem o time, nenhuma pessoa ofereceu a mão logo de cara. Todos me deram um abraço. Então, acho que isso reflete a importância, né, não só da diversidade, mas da inclusão e, sobretudo, o respeito que é gerado através de cada atitude que as pessoas aqui conseguem fazer com que isso se torne uma verdade. Então, muito obrigado. E eu quero dizer que aqui a gente não só pode, mas a gente deve falar tudo que vocês têm vontade de perguntar, porque hoje eu vim aqui para falar tudo e mais um pouco. Mas, ó, eu confesso que fico muito feliz com as suas palavras, porque quem está assistindo a gente vê o tempo da gravação, né? E no tempo da gravação, a gente está aqui falando, perguntando, interagindo, mas muito da nossa verdade é o que está fora da câmera. Com Na hora que a certeza. câmera está desligada, Na né? hora que a câmera está desligada, né? Então, acho que isso simboliza muito do que a gente vem procurando construir. E, pô, obrigado mesmo, aí ficou muito feliz. Não, é uma grande honra. Felipe, você é muito importante já nas redes sociais. Obrigada. Você tem uma notoriedade, o pessoal já conhece a sua história. Mas, assim, nós temos um público que nos acompanha, que é empresários, estudantes, profissionais liberais, né? E eu queria que, de uma forma resumida, né, que você falasse um pouquinho da sua trajetória até o momento de hoje, para que daqui a gente pudesse fazer um trabalho de perguntas aí mais direcionadas. Legal. Sou Felipe, atualmente com 37 anos, eu sei que não parece, muito obrigada. Não parece mesmo, não. São 37 anos de muita história, de muita luta, de muita resistência. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos de idade, eu venho de uma família bem periférica, e começo a trabalhar vendendo coxinha de porta em porta para ajudar minha família. Então, eu precisei amadurecer muito cedo, e adentrei ao mercado de trabalho fazendo o que muita gente chamava antigamente do telemarketing, né? Eu comecei a trabalhar como operador de call center, e ao decorrer dos anos, eu fui crescendo até me tornar uma pessoa especialista em recursos humanos, passei por todas as cadeiras e, paralelamente, eu digo que eu não me descobri artista, eu nasci artista. Hoje eu também sou um artista LGBT que canta, que apresenta, que tem a possibilidade de me comunicar com milhões de pessoas através do meu exercício de fé também. Eu sou um pastor LGBT
E é uma das razões de hoje as pessoas ficarem completamente confusas com a minha figura, o que faz, mas pode, não pode. Eu posso dizer para vocês que não só pode, como deve a gente ter a liberdade de ser quem a gente é. E é importante dizer que hoje o mundo corporativo na sua totalidade precisa aprender que pessoas assim como eu existem e que não se abona ao fato da minha existência a ser competente. Eu penso que quando nós temos a coragem de existir, a nossa competência ela é mostrada através de resultados. Então, a gente vai poder dizer muita coisa aqui, onde as pessoas vão conseguir descobrir através das perguntas de vocês quem sou eu. E para quem quiser me conhecer, por favor, é só me seguir através das minhas redes sociais, através do @Felipe Freire Oficial. Inclusive, a gente vai deixar depois, né, todas as redes. Sem dúvida nenhuma. Para o pessoal linkar. Agora, ouvindo um trecho da sua história, tem um ponto que me chama a atenção que eu gostaria de saber. Por favor. Você trilhou uma jornada dentro da espiritualidade primeiro, para depois migrar para o mercado de RH? Sim. Ou você atuava no mercado de RH e, paralelamente, né, migrou para essa frente espiritual? Sabe por quê da pergunta? Porque, para mim, as duas têm muito a ver com pessoas. Sim. E eu queria saber qual foi a semente, né? De qual dos dois lados que abriu essa porta? Eu posso te dizer que não existe o Felipe em tempo algum sem a espiritualidade. E ao decorrer dos anos, eu fui descobrindo qual era o caminho que eu deveria seguir. Então, eu sempre fui uma criança muito dependente de fé. Então, eu já era uma criança que, na minha simplicidade, eu falava com Deus da minha maneira. Então, meu primeiro contato com Deus foi fazendo catecismo. Eu tenho muito carinho pela Igreja Católica, porque é um lugar que também me acolheu, né? E com o passar dos anos, né, com 11 anos de idade, eu conheci o Evangelho, né, protestante, e foi ali que, ao decorrer dos anos, eu permaneci e estou até hoje. É claro que, como eu disse na minha pequena apresentação aqui, eu comecei a trabalhar muito cedo, e quando eu tinha de 17 para 18 anos, eu entrei no Contact Center como operador de call center. Fiquei pouquíssimo tempo como operador de call center, com 3 meses, eles fizeram uma ação era atendimento premiado. A gerente do canal, né, da empresa que eu trabalhava, escutou uma ligação minha, e nessa ligação, uma cliente estava completamente assim, descontrolada, xingava, e eu contornei toda essa situação, e ela virou e falou assim: olha, muitas pessoas precisam aprender a atender como você. Eu quero que hoje você se torne um instrutor de treinamento. Olha isso. E a partir dali nasceu a minha primeira promoção. E aí eu me tornei um instrutor, um analista, um supervisor, depois eu me tornei um coordenador, um gerente, e nunca mais. E aí a minha vida foi trilhando ao decorrer dessa jornada corporativa. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei em multinacionais, mas o Felipe também nasceu com um grande desejo de ser um artista. E só que são tantas camadas aqui que a gente poderia dizer, e eu posso me limitar a dizer que, infelizmente, que quando você não tem oportunidades financeiras, porque hoje, infelizmente, tudo que a gente vá se propor a fazer, não basta só o talento, mas o dinheiro na sua totalidade, ele abre outras oportunidades. E eu, por ser uma criança, um adolescente vindo de uma realidade periférica, tudo que eu conquistei foi por fé, e depois por muito esforço, por muita resistência. Eu tive muito mais nãos na minha vida do que sims, mas os sims que eu consegui, junto com Deus, transformar, eles foram dignos de honra, assim. Então, não pensem vocês que ao decorrer da minha vida eu fui aceito em todos os lugares. Uma pessoa que ela é homoafetiva, ela precisa provar que ela é boa 3 vezes. Uma porque ela tem um bom caráter, outra porque ela é um bom profissional, e depois porque ela é uma boa pessoa. Porque, obviamente, as pessoas, quando pensam numa pessoa homoafetiva dentro do mercado de trabalho, ela pensa que ela vai chegar lá no escritório batendo leque, gritando, fazendo uma arruaça toda. E, na verdade, não é assim. As pessoas sabem, né? Existe um poder muito grande de educação. As pessoas sabem qual é o seu lugar. E, ao decorrer da minha jornada, eu fui procurando equilibrar.
E aí, né, dentro dessas brechas, né, eu falo que o meu dia ele não tinha só 24 horas, ele tinha muito mais. Então eu passava o dia todo trabalhando, fiz 3 faculdades, minha primeira faculdade foi em comunicação social, fiz um bacharel em psicopedagogia e hoje tenho uma pós-graduação em psicanálise e são mais de 7 especializações em desenvolvimento humano. E onde ficava o lado artista do Felipe, né? Eu fazia muitas vezes das salas de treinamento, das reuniões, de tudo aquilo que poderia me propor a fazer, um grande palco para que eu pudesse ser o protagonista ali. Então, a comunicação sempre esteve muito presente. E isso me gerou grandes feitos, assim, de poder liderar bons times, de poder ter a possibilidade de alcançar marcas importantes, como 99,8% de pesquisa de clima. Então, imagina, né? Tudo a partir da maneira em que você trata o próximo. Imagina eu, enquanto uma pessoa LGBT, sendo referência nisso. Confunde a cabeça de muitas pessoas. E o Felipe Artista sempre esteve presente nesses lugares. Então, na igreja, né? Eu me descobri uma pessoa que amava cantar. Então, eu sempre cantei na igreja, sempre fui uma pessoa que esteve envolvida com a arte de uma forma geral. Então, nunca deixei que isso se apagasse. Até que, um dado momento, num dia como outro qualquer, eu estava cantando na igreja. E aí, uma pessoa abençoada, eu digo abençoada sem ironia, porque não contém ironia nesse comentário, me filmou e eu acordei com mais de 2 milhões de visualizações num vídeo meu cantando. E a partir dali, não parou. E aí, esse lado artista foi resgatado. E sempre procurei ser muito equilibrado. Então, ainda que na época eu estivesse como um seletista, eu nunca deixei de trabalhar. E o ano passado eu atingi a marca de 70 podcasts realizados. Olha Né? só. Então, a partir dali, eu fui conhecido mundialmente. Hoje eu recebo mensagens não só da América Latina, não só de todo o Brasil, mas já recebi mensagens dos Estados Unidos, da Bélgica, da Alemanha, de Israel, de lugares assim que eu nunca imaginei, né, receber. Existem pessoas que me conhecem e essa visibilidade, além de ser muito boa, também me trouxe muitos outros prejuízos que a gente vai falar aqui. E vou ter o prazer de poder explicar para vocês tudo. Porque você tem uma imagem que impacta. Muito. Né? Porque eu lembro que a Léo Acra falou assim, olha, o meu corpo é militante. Né? A Léo falou, lembra? É uma frase que ela falou aqui, né? Então você também tem uma personalidade que milita. Claro. Você entendeu? Que se coloca falando, olha, você tem que gostar de mim. Eu milito sem falar. Sem falar, exatamente. Exatamente. Você chega lá e fala, olha, tô aqui, né? Eu existo. Eu existo, né? E o fato de você existir, deve ter gente que não gosta de você por você existir. Eu vou te dizer que hoje nós estamos já no mês 7, né? Indo pro mês 8 já. É isso aí. Né? Só esse ano eu já atingi 40 milhões de visualizações no TikTok. Eu não sei quanto que é 40 milhões. Eu não consigo imaginar. Eu sei que é muito. É muito. É um monte de é zero, muito. né? É um monte de zero. Eu não consigo imaginar. Mensalmente no meu Instagram, eu tenho 1 milhão de visualizações por mês. Também não sei quantificar quanto que é 1 milhão de pessoas, assim, né? Uhum. E, assim, 70%, 80% dessas pessoas que me enxergam depositam ódio todos os dias. Eu acordo com mais de 300, 400 mensagens por dia dizendo barbárias ao meu respeito. E as pessoas esquecem que eu sou um ser humano. Né? Eu sou de carne e osso, Sim. corre sangue nas minhas veias. E se eu não tivesse, em primeiro lugar, fé, e se eu não tivesse poucos, mas verdadeiros amigos que me tornaram uma rede de apoio, talvez eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Porque é muito doloroso você ouvir e ser tão rejeitado pelas pessoas. E não só pela internet, mas todo lugar que eu passo, muitas vezes eu sou rejeitado. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta importante, tá? Que passou aqui pela minha cabeça. Eu vejo amor nas suas palavras. Obrigada. Você entendeu? Eu vejo fé, né? E
Não tem pessoas, principalmente a gente, quando fala de religião, tá? Que olha para você e fala, você é indigno, né? Uma pessoa indigna de entrar dentro de uma igreja, Sim. né? Sendo que, né, aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco de religião, né? Uhum. Jesus andou com essas pessoas periféricas. Jesus andou com as pessoas mais improváveis que as pessoas poderiam imaginar. Porque Jesus andou com uma prostituta, Jesus andou com ladrão, Jesus andou com trapaceiro, Jesus andou com os próprios discípulos de Jesus, nenhum deles prestava. Porque Não, um deles traiu, um devia para Roma até não poder mais, E de- Pedro, Outro né? cobrava Devia, Pedro, um cobrava e aí imposto, outro era Mateus cobrador de cobrava- imposto. E aí, assim, olha só, né? Jesus sabia que ia ser traído por Judas, olhou bem para Judas e ainda chamou Judas do quê? De amigo. Então, assim, esse sistema religioso, e eu gosto muito do nome do programa de vocês, porque ele me provoca a dizer algumas coisas que são importantes, né? E aqui eu não só posso, como eu devo falar. Hoje, infelizmente, sem sombra de dúvida, 95% do público que me rejeita é um público que está dentro da igreja, levantando a mão e não cumprindo aquilo que Deus nos manda, que é o primeiro mandamento. Se você não é capaz de me amar, você não é capaz de estar dentro da igreja. É. Porque se você não cumprir o primeiro mandamento, nada do que você vai fazer a partir daquele momento é aceitável. E eu sou, literalmente, detestado por esse sistema religioso. Eu queria trazer uma questão que nos vídeos que você produz, você começa perguntando, né, se a pessoa tem um minuto. Exato. Virou o meu bordão, sabia? É. Às vezes as pessoas me encontram na rua e falam assim, nossa, me dá um minuto? E eu queria que você trouxesse isso, né? Tipo, como que você construiu essa questão, o porquê. Porque pra mim tem um porquê. Tipo, Tem. você fala, cara, você me dá um minuto? Todo mundo, quando vai falar com alguém, no nosso cotidiano, que é muito rápido, a pessoa vira e fala assim, Sidney, você tem um minuto? Posso falar com você? Estão pedindo pra mim 30 segundos ultimamente. Você tem 30 segundos? Não é mais nem um minuto, né? E aí, todas as vezes em que eu ligo a câmera e eu peço, me dá um minuto, são histórias que eu vivencio com Deus. Histórias que eu levo no meu dia a dia. Todo dia eu teria a possibilidade de falar, me dá um minuto e contar algo que eu vivo. No último ano, eu tenho vivido dias extremamente desafiadores. E tudo isso nasce a partir da minha experiência com Deus, da minha experiência de vida, e que tem edificado milhões de pessoas, graças a Deus por isso. E todo dia é uma forma de poder chamar a atenção das pessoas para trazer, como o Sidney disse, né? E eu fico feliz de você perceber e ter essa sensibilidade, né? De levar amor, porque existem duas coisas predominantes em mim, amor e alegria. Vocês repararam, eu já cheguei aqui, não conhecia ninguém, já, oi gente, Não. tudo bem? E que não sei o quê, eu sou essa pessoa, de levar amor, alegria e esperança para as pessoas, que é tudo aquilo que tentaram me tirar. Você acredita que a sua saída do mundo corporativo, de alguma maneira, está vinculado com a sua aparência, com o seu jeito de ser? Total. Na verdade, eu não saíram comigo. Uhum. Saíram comigo e é a primeira vez que eu vou falar isso dentro de um programa. E para mim é muito importante dizer isso. Há um ano eu estou desempregado. A internet hoje, ela não me remunera. Eu não pago as minhas contas com a internet. E por que eu não pago as minhas contas com a internet? Tem um ponto importante aí. As grandes marcas não me escolhem. Por que não me escolhem? Porque eu sou desse jeito. Eu sou dessa forma. Ainda vivemos debaixo de um sistema conservador, onde pessoas como eu não possuem espaço. Mas nós consumimos tudo aquilo que as marcas propõem dentro das principais propagandas. A minha saída da última empresa na qual eu fiz parte, eu tinha um dos melhores resultados, eu era uma pessoa que tinha uma alta performance, eu sempre fui um profissional de alta performance, e eu recebi um feedback com a seguinte informação: se você quiser que o seu trabalho continue tendo credibilidade, você precisa ser um pouco mais masculino. E as pessoas imaginam que eu vá trabalhar de salto alto. Uhum. As pessoas acham que eu vou trabalhar
de uma forma escandalosa. E existe um código de conduta em toda empresa e de vestimenta. E eu, como uma pessoa que sigo, obviamente, ordens e regras, me adapto ao local no qual eu vou trabalhar. Mas, no último ano, foram 523 currículos mandados para 3 entrevistas. 2 delas eu não passei, uma delas eu seria escolhido, mas eles optaram por um profissional que já estava dentro da companhia. E hoje não há nada em que eu me recuse a fazer. O que as pessoas me dão na mão, eu vou e faço acontecer, porque eu sou essa pessoa. Eu lido com a rejeição todos os dias. Então, receber algo na minha mão e desenvolver isso, para mim é moleza. Sim. Eu não tenho problema de falar com ninguém. Pode ser o dono da empresa, a pessoa mais simples. Eu vou falar, eu vou desenvolver e vou entregar o meu melhor. Mas grande parte dessas oportunidades, elas são negadas a mim porque elas não olham o meu currículo. Elas olham o meu estereótipo. Eu queria te trazer uma pergunta em cima disso, né? Porque quando a gente observa você trazendo esse relato e a gente conecta quem você é, a autoridade que você é, a mensagem que você transmite para as pessoas que te seguem, o que a gente interpreta, né? Uma pessoa que tem autoconfiança, que é empoderado, né? E aí eu fico pensando, e aquele profissional que não é isso? Ele tem o teu perfil, o teu estilo de ser, de vestir, da sua opção sexual, enfim. Só que ele está muito longe de ser uma pessoa que é reconhecido, que recebe elogio, aplauso, que as pessoas gostam da mensagem que ela transmite. Que é lógico, a gente está trazendo o peso da internet e verdadeiramente tem, e muito forte, do lado negativo, mas ela também tem um reconhecimento, assim, eu espero, Claro. E que ela muito, também tem um graças a Deus, por reconhecimento que isso. fala, cara, a tua palavra mudou meu dia, a tua mensagem me transformou, e isso potencializa você Muito. falar, pô, não vou arredar, né? Eu não Só que tem muita gente que não tem isso, né? Imagina Não. como que é a realidade dessa pessoa, então, no mercado de trabalho. Eu vou dizer para você que hoje eu recebo muitas mensagens também dizendo assim, é muito sério o que eu vou dizer. Eu estava prestes a tirar a minha vida e eu vi um vídeo seu e eu não tirei a minha vida por conta disso. Olha, eu vi um vídeo seu e eu voltei a ter esperança porque eu não tinha mais vontade de viver, porque eu sou rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai, sou rejeitado pelas pessoas do meu bairro. Eu recebi um relato uma vez de um pastor que era casado com uma mulher, mas ele não estava feliz no casamento. Inclusive, ele morava na Inglaterra. E ele estava posto numa ponte para se jogar. E aí, no momento em que ele abriu o celular, ele foi procurar, ele viu um vídeo meu, pedindo, me dá um minuto. E ali eu não lembro qual era o vídeo para ser preciso. Ele olhou e ele foi tomado por uma... E ele disse que é como se fosse uma mão puxando ele para trás. E a partir dali ele mudou o pensamento dele. Falou, não, eu vou retomar minha vida, eu vou voltar para mim. A minha vida hoje, a minha existência também serve de inspiração para muitas pessoas. E justamente é um encorajamento, um empoderamento das pessoas não recuarem. Das pessoas dizerem, olha, eu existo. Inclusive é o nome do meu programa. Eu existo e eu quero que as pessoas me respeitem a partir disso. Só que é uma muralha que precisa ser quebrada. E precisam ter pessoas que, de alguma forma, deem oportunidade para pessoas como eu dizer, olha, eu existo e eu sou profissional, eu posso colaborar, eu posso contribuir, mas isso ainda é muito difícil, porque isso está muito enviesado dentro de um conservadorismo muito grande. E esse conservadorismo, ele está atrelado a pessoas pretas, a mulheres, a pessoas LGBTs. E feliz é aquele que tem uma mudança, que tem uma mente que é uma mente geradora de mudança, porque esses profissionais, quando têm oportunidade, fazem trabalhos extraordinários.
Eu queria trazer só uma questão, Uhum. pegando muito essa dinâmica do mercado de trabalho e tal, e até falar, né, você comentou que tem 37, né? Tenho. Eu tenho 38, mas eu não aparento, né? Não, Eu aparento ser você- bem mais novo que eu. Ah, que O bom. eu O aqui, ó, Felipe aparecendo, eu tem tenho quase 20 os 53, o Sidney. O Felipe aqui, ó. tem 25, a aparência dele. É. O seu, uns 40 e alguma coisinha, tá? Ô, gente, obrigado. Ó, sinto muito, mas obrigada. Mas eu só queria trazer, né? Falei, fazer essa piadinha, mas trazer para a questão que hoje, né? Qual a tua leitura com relação a essa questão do mercado de trabalho? Por quê? Se a gente puxar 20 anos atrás, Tá. 15, 20 anos atrás, a leitura que eu tenho, você com certeza tem muito mais embasamento para dar essa resposta do que eu, é que nós tínhamos uma resistência talvez ainda maior das Muito mais. empresas com relação a contratar os profissionais e tudo mais. E hoje, você me afirma que nós temos essa resistência, mas a percepção que eu tenho é que o mercado ainda melhorou um pouquinho. Ainda é mais aceito, barreiras já foram, de certa forma, superadas. O próprio trabalho da Léo Áquila embasa muito isso, né? E qual que é a tua percepção entre o mercado de trabalho de 15 anos atrás, para pegar mais ou menos quando provavelmente a gente entrou no mercado de trabalho oficialmente, ali, Sim. 18 anos e tal, né? O mercado... 18 anos não, já fazer 20, né? Sim. 18 anos é 20, não é 15, não. Mas... Põe a musiquinha. 20, achando que era 15. Vocês estão né? me Mas deixando era 20. deprimido. Eu com 53 anos aqui, escutando vocês falarem Mas, de 20 lógico. anos atrás, eu entrei no mercado de trabalho há 40 anos Sim, atrás. Mas, vindo para o assunto sério, né? A gente vive uma resistência hoje muito grande, como você está trazendo para a gente. E a minha leitura é que talvez isso, há 15, 20 anos atrás, era muito pior, inclusive. Qual que é a tua percepção? Realmente era pior? Hoje tá tão difícil quanto, mas talvez hoje as pessoas têm um discurso mais de ódio, que antes talvez ela não falava. Ela simplesmente fingia que não viu e seguia. Hoje não. Hoje é agressivo. Hoje é... Mas não existe também uma hipocrisia? Também. Não é? Não existe Sim. uma hipocrisia? Tipo, Sim. olha, eu sou uma empresa amiga, acolhedora, sou uma tal. empresa Sabe? acolhedora, mas... Antes não era e não era. Mas assim- Hoje não é e fazem essa cena, né? Não é isso? Eu acho que é isso, porque assim, Hipocrisia, né? porque a transformação, ela tem que ser algo que começa dentro da pessoa, né? Uma Você coisa... precisa acreditar nessa transformação. Hoje em dia, nós temos um jargão, né, de que as grandes empresas fazem assim: somos uma empresa diversa. Diversa até que ponto? Diversa para mim? O que é o teu diverso, né? O que é o diverso? Uhum. Porque nós temos algo que se chama normatividade. Uhum. O que é a normatividade? A normatividade é aquela pessoa que tem um estereótipo padrão. Então, por exemplo, você é um heterossexual normativo, Uhum. né? Eu sou um homoafetivo, um homossexual não normativo. Por quê? Porque eu tenho nuances e tenho traços e tenho formas que não são um padrão. Não é um padrão. Uhum. Quando você foge desse padrão, você já não é mais aceito. Por quê? Porque existe sim um conservadorismo debaixo dos panos. Uhum. Eu te aceito gay, lésbica, sim, na minha empresa, mas desde que você pareça um hétero. Olha só. Isso existe. Tá. Eu não acredito muito nessa diversidade, porque diversidade para mim é aceitar a todos. Independente. Independente. É a pessoa que é preta, é a trans, é a travesti, é o homem trans, é o profissional com deficiência. Diversidade para mim é isso. Uhum. Agora, você aceitar uma pessoa que você entende a orientação sexual dela, mas ela precisa ser normativa, isso não é diversidade. Voltando à tua pergunta, há 15 anos atrás, sabe qual era o setor que mais contratava pessoas que não tinham um padrão? O call center. As empresas de telecom. Só o telefone. Só o telefone. Não tem o contato? Não tem contato, a... então... Ninguém sabe Você o que poderia... tá do outro lado, né? Não sabe. Entendi. Então, eu tenho muita gratidão ao call center. Uhum. Eu tenho muita gratidão, porque foi o primeiro lugar que eu tive a oportunidade. A minha carreira toda foi marcada e eu fui tendo ascensão porque tiveram que me engolir porque eu sou talentoso. Eu sou profissional.
Meu bem, eu vou te dizer uma coisa. Você pode ser o dono da empresa. Eu não tenho medo de você. Eu vou olhar no teu olho. Eu vou dizer, tá aqui, ó. Pouco importa pra mim se você acha que eu vou pro céu ou pro inferno, se você gosta ou não gosta. Eu tô pouco me importando. Tô pagando o meu salário e me respeitando, pra mim é o que importa. Mas até você chegar nesse lugar, você trouxe algumas características minhas que é sobre autoridade, visibilidade. Para você ter isso, você tem que passar por muita coisa. Né? Eu já passei fome. Eu já comi resto de comida dos outros, porque eu tinha fome. Eu fazia, muitas vezes, 12 horas de trabalho para poder pagar minha faculdade. Então, não foi fácil. Para eu chegar até aqui hoje e ser uma referência, você não tem noção do que eu já passei. Fora as marcas e as dores que ninguém imagina. Por exemplo, você está olhando para uma pessoa que passou por 3 abusos. Você imagina que eu passei por 3 abusos? Sinto muito. Quando criança? Um com 12, é uma criança. Um com 13, um com 14. Apanhei. Passei fome. Fui rejeitado por todos os lugares e ainda sou. Porque se eu não tivesse sendo rejeitado, eu não teria essa quantidade de hater que eu tenho e eu já estaria empregado. E olha que eu tenho um currículo bom. Então, veja bem, hoje em dia as empresas têm sabor diversidade. Gostei dessa, sabor. Porque quando você é realmente diverso, você está dizendo assim, eu vou aceitar você do jeito que você é. O que importa para mim é você entregar ali o seu KPI. Qual que é o seu KPI? Qual que são as suas entregas? Quais que são as suas metas? Está respeitando seus colegas? Está entrando no horário? Está saindo no teu horário? Tem um bom histórico? Tem um bom relacionamento interpessoal e intrapessoal? Como é que está? É isso que você precisa avaliar. E as grandes marcas muitas vezes têm medo de quando contratam uma pessoa assim, manchar. Manchar com o quê? E deixa eu até te fazer uma pergunta. Eu faço muita pergunta, né? Esse é o nosso papel aqui, Mas, tá? mas faz sentido o que eu estou dizendo para Faz vocês? total. O que me toca é o que teoricamente era mais fácil? A pequena empresa ou a grande empresa? Ou tanto faz? Porque, tipo assim, você fala, cara, a pequena empresa, vou trazer incandescente. Tenho 30 funcionários. Tá. Se você não passar pela minha contratação, você vai passar pela da minha sócia. É direto. Então a gente teria muito mais autonomia para isso. Sim. Pô, uma grande empresa. Cara, você tem todo o processo, deveria estar olhando muito mais por resultado, indicador, do que por qualquer tipo de detalhe. Às vezes até a grande empresa, ela precisa ter isso, né? Porque é uma expectativa que ela trabalhe uma dinâmica de diversidade. Às vezes você tem próprias normativas que não impõem, mas exigem que realmente a empresa se posicione daquela forma, por conta de mercado. E a barreira é tão grande quanto, seja na pequena ou seja na grande. É igual. A igreja, a empresa maior, ela tem um processo eletizado já. Né? E aí, por que eu falo eletizado? Porque existe um crivo ainda muito maior. Percebam, eu não sei, enquanto empresários e líderes que são, quando você vai preencher um cadastro para uma vaga, perguntam até a sua orientação sexual. Não, mas isso hoje é proibido, isso. Mas a maioria das empresas... Aliás, é proibido, inclusive, hoje, perguntar se a pessoa é casada e tem filhos. As pessoas perguntam. Porque você imagina, eu vou contratar uma mulher, né? Se eu perguntar para ela se ela tem filhos, se eu perguntar para ela se ela é casada ou é solteira, é algo criminoso isso. Porque eu já começo a criar um filtro aí. Não é verdade? É um filtro. Trazer um fato real, só para ancorar isso que o Sidney falou. Tem um amigo meu... Aí eu não vou ficar mencionando para também não ficar expondo. Tem um amigo meu... Exclusivo na tela. Quem é o amigo? Mentira. Em off eu falo. E aí ele fala assim, ele já é divorciado e tal, tem filhos e tudo mais. Tá ali com uma segunda esposa e tal. E aí ele comentou que ela estava querendo buscar recolocação. E o que ela colocava? Casada sem filho. Então ela colocava ali no currículo, casada sem filho. Porque ela literalmente não tem filho. Barrando. E ela era recém-casada com ele, né? 1 ano de casada. Com uma idade aí próxima da nossa. Casada sem filho. Cara, não consigo passar nos processos. Ele falou assim, coloca que você tem 2 filhos. São os meus. E tipo, você é uma madrasta. Sim. Pode colocar. Você não tem? Se a gente for lá em família, Não, vai ou você os 2 filhos? Sem dúvida nenhuma, ela já começou a receber convite de entrevista. Porque qual que foi a questão? Ele falou assim, eu tenho certeza. Estão falando, ó, casada, recente...
próximo dos 40, que é a estabilidade para poder ter filho. Pronto. E aí ele É falou, isso aí. pode pôr que você tem 2. Pronto. Você vai ver como eles vão falar, essa daqui agora... Não agora vai ter ela filho mais. não vai ter mais filho, ela tá querendo trabalhar, vamos contratar. Detalhe. Perguntam assim, ó. Sua orientação sexual. Tá lá. Heterossexual, homossexual, homem cis, mulher cis, transgênero. Se não bastasse, ainda pergunta, qual é a sua identidade de gênero? Masculino, feminino, não binário, gênero fluido, assexual. E tal. Quando eu olho, eu sou obrigado, porque eu preciso trabalhar e estou em busca de uma vaga, eu fico pensando, mas o que isso tem a ver com o meu profissional? Nada. E aí, a pergunta que você me fez, tem diferença? As grandes empresas hoje estão fazendo vários crivos. Primeiro, eles começam a olhar qual faculdade essa pessoa fez. E não é o curso, é a instituição que ela fez. Para dar credencial. Para dar credencial. Pessoa estudou numa faculdade A+. Esse daqui tá. Eu posso garantir a vocês. Se faculdade, nome de faculdade, fosse sinônimo de talento, meu Deus. Eu tenho pessoas que estudaram, e eu fui uma pessoa, por não ter condição financeira, estudei em faculdades populares, e vou dizer para você que eu vi pessoas que recebi currículos, contratei pessoas, e aí a pessoa não ficava 1, 2 meses, por quê? Porque não tem punch, não tem resistência, não tem força para continuar. Então, assim, a gente precisa desconstruir esses padrões, sabe? Você precisa contratar pessoas. É isso aí. Pessoas você tem que Mas contratar. como ser esse agente transformador? Porque assim, você... Eu adoraria ter você no meu time. Ai, me contrata, gente. Me contrata. De verdade. Né? A Jana que está aqui nos assistindo. Oi, Jana. Jana! Fala pro seu chefe A Jana me trabalhava contratar, na área Jana. técnica, eu fiz um convite para ela trabalhar na área comercial, né? Todo mundo conhece a Jana, né? Jana, Inclusive é maravilhosa e quero fazer um super parênteses aqui. competente, né? Competente, uma mulher extraordinária, mãe, que faz um trabalho, assim, um trabalho super respeitoso. E detalhe, falei dos bastidores aqui, ela tem tanto carinho pela empresa que ela fala, o olho dela brilha. E isso é muito, acredito que provocado pelo teu estilo de gestão. Ô Sidney, você puxou essa questão e eu até procurei validar a informação que eu tinha, mas falei, pô, tô falando isso no programa, vou olhar antes. Teve uma situação uma vez que estava tendo uma discussão sobre se para você exercer uma função de jornalista, você deveria ser formado em jornalismo. Não precisa. E perguntaram pro Ricardo Boechat. Uhum. Qual que é a tua opinião? Você acredita que para ser âncora, trabalhar na televisão, você tem que ser formado em jornalismo? Ele falou, eu vou ter que ser obrigado a ser contra, porque eu não sou formado em jornalismo. E aí, eu concordo muito com o que você falou. Essa questão, lógico que a gente sempre incentiva as pessoas... A estudarem, tudo, claro. se formar, Precisa tarará. estudar. Mas, cara, isso não é em momento algum, principalmente a chancela da instituição A ou B, um critério de que você vai ser bom ou mau profissional. Exatamente. Então, eu só quis trazer esse exemplo, porque Ancora, pô, um baita de um profissional, ele nem era formado em jornalismo. Então, e isso está muito ligado à questão das habilidades que a pessoa tem. Você que trabalhou em RH, né, trabalhou a vida inteira aí em RH, sabe disso. Às vezes a pessoa tem um currículo, eu me formei na USP, me formei no ITA, né? Mas ela não sabe lidar com pessoas. E tem gente que não sabe lidar com gente. E aí acabou. 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 Entende Como você contrata? Eu, por exemplo, a minha área, apesar de ter uma formação técnica, eu trabalho na área comercial há mais de 20 anos, a maior habilidade que eu tenho que contratar nas pessoas é saber lidar com pessoas, lidar com gente. Eu vou te dizer duas coisas. Para você trabalhar numa área comercial, você tem que ter duas principais competências. Comunicação e relacionamento. Os pormenores, que é saber o que é o produto, as especificações técnicas e tudo mais, isso você aprende. Você aprende. Agora, saber se comunicar, ter um bom relacionamento, ser uma pessoa que tem um bom trânsito, carisma, né? Porque um cara que trabalha com comercial precisa cativar a atenção das pessoas. Isso, dificilmente a faculdade vai te ensinar. Não vai ensinar. Porque não vai isso é ensinar. a vida. Total. Agora, eu queria resgatar aquela pergunta. Por exemplo, eu me considero uma pessoa que
provoca a transformação dentro da minha empresa por várias questões. Por exemplo, em 2015, eu tive um câncer, tá? Do nada, apareceu um câncer ósseo, e de um dia para o outro eu passei a ser PCD. Até os meus 40 e poucos anos, pessoa normal, corria, jogava vôlei, fazia de tudo, carregava meus filhos no colo, e de repente, de um dia para o outro, eu tive um câncer que quase levou meu braço embora. Graças a um bom médico, a um bom tratamento, eu consegui manter esse braço, mas isso me gerou várias limitações, tá? E isso fez com que eu tivesse algum olhar diferente para as pessoas que precisam ser acolhidas num ambiente mais adequado para um PCD, tá? Você, né, como eu falei no início, você, Felipe, você tem uma imagem que é também transformadora. Sim. Né? Como que as empresas podem acolher pessoas como o Felipe de uma maneira que ela seja acolhida, mas que use também essa sua imagem, esse seu jeito de ser, esse seu profissionalismo também timbrado nessa composição corporal que você tem, para criar provocações de transformação? Primeiro que uma pessoa que pensa dessa maneira é uma pessoa inteligente. Começa por aí. E aí estamos muito acostumados a usar os termos em inglês agora, né? Toda essa coisa. Então, mindset da companhia, primeiro de tudo, precisa ser mudado. Elas precisam começar a olhar pessoas como pessoas. E quando ela, por exemplo, dá oportunidade para um Felipe da vida, ela tá dando oportunidade para uma pessoa. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa olhar, eu estou contratando uma pessoa. Quais são os capabilities dessa pessoa? Falei bonito agora. Tá chique, hein, mulher? Tá chique, hein, cara? O quê, gente? Tá chique, hein? Quais são os capabilities dessas pessoas, né? Quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, o famoso chá, né, que as pessoas têm? É uma pessoa que tem uma boa comunicação. A pessoa precisa entender que ela vai usar tudo aquilo a favor do negócio. Então, poxa, o Felipe, ele tem uma boa comunicação. Eu vou usar isso a favor do Felipe. É claro que, no meu caso, que sou uma pessoa que acabo tendo uma notoriedade, né, na internet, mas olha só que a pessoa que olhar e falar, nossa, o Felipe trabalha nessa empresa, putz, eu também quero trabalhar nessa empresa, porque deu oportunidade para uma pessoa como o Felipe. A marca começa a ser valorizada por isso. Então, quando você tem essa cabeça, você não está dando só uma oportunidade para o Felipe, você está dando uma oportunidade para o seu próprio negócio, porque a marca passa a ser valorizada, a marca começa a ser melhor vista. Por quê? Porque hoje, o Brasil, isso é um dado, você pode pesquisar, o Brasil hoje ainda é um país que mais possui mortes de pessoas LGBTs. Não, e esse dado foi, inclusive... Falamos nele em outros momentos aqui. O Brasil é o país que mais desemprega pessoas LGBTs. E eu estou aqui, obviamente, para defender e enaltecer a minha classe, para dizer que nós temos muito talento. E o LGBT hoje, isso não é uma fala preconceituosa ou tão pouco desmerecida, mas as pessoas estão acostumadas a associar o LGBT... dá para ser um excelente maquiador. É isso aí. Dá Cabeleireiro, pra ser um né? excelente colaborador. Desculpa, a minha existência não é para ser chaveiro de madame. Desculpa, eu não vou ser chaveiro de madame. Eu tenho uma formação. Eu tenho talento. Eu posso chegar, sentar em qualquer mesa e debater qualquer tema com quem quer que seja. Porque eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, tem um know-how. E as pessoas a todo momento querem me inviabilizar e me calar, porque não, você não. Vou fazer uma pergunta com base no RH. Eu gosto muito, e aí é uma forma mais fácil de eu interpretar quando chega um candidato para mim, uma pessoa dentro do meu time, que é o DISC. Tá. Né? Dentro do perfil comportamental, se a pessoa é dominante, fluente, estável ali, ou conforme. Né? Enfim, qual que é o teu DISC? Você tem essa leitura ali? Se você é uma pessoa mais dominante, mais comunicadora, como que é? Eu transito em ser uma pessoa comunicadora, Sim. dominante, mas eu vou te devolver isso de uma forma talvez que você não esperava. Eita. Segura. Tô segurando ele aqui. Segura ele vai aguentar, ele vai aguentar. Enxergue além do DISC.
As pessoas não se resumem num disque. Uhum. Se eu fizer um disque hoje, fizer um disque amanhã, ele pode ter interferência. E tem. E tem mesmo. tem, o meu é verdade, já eu mudou, concordo. Eu concordo. Porque Depois desse bate-papo, o nosso disque muda. De uma também, entrevista também, dessa. também. você sabe qual que é o melhor teste? O olho no olho. Uhum. Que nem diz o Wilson, zóio no zóio. Zóio no zóio, né? O zóio no zóio, ele não só pode, como ele deve existir, porque o olho no olho é o melhor teste que você tem para fazer. Então agora eu quero que você me dê uma dica para quem tá assistindo a gente. Não, eu ia falar, a dica é só pra você ou é pra todo mundo que tá nos assistindo? Eu quero que você nos dê Muito uma bem. dica para a pessoa que está assistindo, que trabalha, ou é o dono, o líder da tua empresa, ou trabalha no processo de recrutamento e seleção, e ela tá lá e recebe vários currículos e vê vários tipos de perfis e tem que preencher uma vaga. Pela tua vivência, pela tua competência e muito que você trouxe ali, né? Quais são os 3 critérios principais que você leva em consideração na hora que você vai contratar alguém? Primeiro, o histórico dessa pessoa enquanto profissional é importante, porque quando você olha um currículo, você não... Uma pessoa que não para em empresa nenhuma já me traz ali claramente que ele não tem continuidade, né? Ele não é uma pessoa que para em nenhum lugar. Então, primeira coisa, qual que é o histórico dessa pessoa? Essa pessoa, quando entra numa empresa, ela faz história, né? Ela tem ali, ou em um ano não pintou para ela, beijo, tchau. Porque são muito imediatistas as pessoas também hoje em dia, né? Principalmente essa nova geração, né? Que é uma geração que é tudo muito rápido, né? A internet trouxe muito isso. Então, eu quero ser reconhecido em um ano. Carreira não se constrói em um ano. Carreira se constrói com anos. Imagina, Né? eu muitas vezes eu faço o final de uma entrevista, né? Porque o RH vai fazendo todo o processo. E aí eu conto para a pessoa assim, olha, eu tô há 30 anos na mesma empresa. Parece que eu cometi um crime na minha vida. Porque... Né? E hoje, a primeira coisa que você precisa é tempo de carreira. Quanto tempo de carreira essa pessoa tem, né? Segunda coisa, desconstruir os critérios, né, impostos de uma forma estática, que muitas vezes as empresas... eu quero olhar por detrás do currículo. Então, quem é essa pessoa? O que há por detrás do currículo? Porque, às vezes, só o currículo, ele é muito injusto, né? É um papel. Na verdade, hoje em dia é um PDF que você recebe, ou uma candidatura simplificada lá no LinkedIn, na Gup, ou em qualquer outra coisa. Terceiro, chame essa pessoa para um bate-papo. Sinta a pessoa, olhe para a pessoa. Uma entrevista, geralmente, ela é muito ingrata. Porque quanto tempo você dedica para uma entrevista? No máximo 40 minutos? 40 minutos você não vai conseguir saber se a pessoa vai dar certo ou não. Obviamente que você precisa saber se ela tem os critérios importantes, as competências importantes para dentro daquela posição. Não necessariamente você precisa usar do preconceito, do teu achismo. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não contrato pessoas espíritas. Eu não contrato pessoas LGBTs, eu não contrato pessoas que são cristãs. Desconstrua isso, contrate pessoas. Porque se você tem medo de contratar alguém, você está testando a sua incapacidade de gestão. E gestor que é gestor lidera pessoas, não lidera religião, não lidera partido político, não lidera identidade de gênero. Hoje, o grande déficit que a gente tem em muitas empresas são os gestores. Os gestores estão procurando cópias de si mesmas. E quando você busca cópias de si mesmas, você impossibilita de desenvolver pessoas. E o pilar de toda e qualquer empresa parte através do desenvolvimento humano e organizacional. O poder de gestão de pessoas é o que vai transformar o teu negócio em sucesso. Porque tudo que é operacionalizado e é conduzido sempre será por pessoas. Que aula, hein? Total. Felipe, por que as pessoas têm tanto medo de você? Porque eu existo. Porque assim, eu já vi, inclusive, matéria sua, palestra, tudo, e eu vejo isso, inclusive, porque eu acho que não sei se eu comentei agora nesse programa, foi outro, nós contratamos mulheres trans para trabalhar conosco, né? E no começo era assim, é a mulher trans. Com o tempo, ela provocou, fez transformações dentro da empresa, eu sou muito grato, né? Que agora ela tem nome.
Ela tem nome. Por que eu tenho que ser visto como o gay? O homossexual andrógeno? Eu tenho um nome. Meu nome é Felipe. Por favor, me chame pelo meu nome. É isso aí. Então, quer dizer, o que eu percebo que o primeiro impacto que as pessoas têm em pessoas diferentes é um medo. É o medo. É o medo. Resistência. É o medo de... Mas sabe qual que é o medo, Sidney? De manchar o nome da empresa. De manchar a imagem da empresa. Nossa, eu contratei uma pessoa aqui. Eu quero fazer uma provocação aqui ao vivo para vocês, tá? Você que nos assiste aqui, você não consegue enxergar, mas existe uma equipe toda aqui, aliás, um lugar lindo. A minha chegada aqui, eu desrespeitei qualquer um que está aqui dentro? De modo Claro, Não? pelo contrário. Respeitei alguém? Pelo contrário. Tratei todos com muito respeito e muito carinho, não foi? E alegria. E alegria. E amor também, amor. tá? E amor. Então esse é o Felipe. Então as pessoas não precisam ter medo de mim. As pessoas não... E as pessoas... Ai, mas ele é um pastor gay. As pessoas acham que eu vou sacar a Bíblia aqui. Pessoal, vamos lá, em nome de Jesus, vamos levantar a mão aqui e fazer um clamor, porque esse cliente não está querendo fechar. Não, eu não vou fazer isso, gente. Às vezes precisava, né? Eu não posso fazer isso no meu quarto, com o joelho dobrado ali, Senhor, faça que ele feche, a gente precisa desse contrato. Mas as pessoas acham isso, as pessoas acham que eu vou falar assim, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não vou fazer isso, sabe? Eu não vou. E vou dizer mais uma coisa, que aqui parece óbvia, mas eu preciso dizer. Eu sou um cara casado há 13 anos. E não é que o fato de eu ser uma pessoa homoafetiva que eu vou chegar dando em cima em todo mundo. Porque, primeiro, eu tenho um caráter. Não, até porque o hétero que não tem caráter faz isso. Exato. A gente não está ligando aí a sexualidade da pessoa com caráter. Exato. Eu né? sou de uma época, revelando aqui a minha idade, eu acredito que vocês devem pensar igual, onde se ganha o pão, não se come a carne. Uhum. Então, antes mesmo das pessoas me desmoralizar, eu me ponho respeito. Como eu disse, todos vocês já chegaram me abraçando, mas a minha primeira atitude em qualquer lugar é dar a mão. Porque eu não sei se eu vou ser aceita. Entendi. Sim. E nenhum de vocês me deram as mãos. Na hora que eu fui dar a mão para a primeira pessoa, eu fiz assim, opa, deixa eu abaixar aqui minha mão. Todos me abraçaram. Isso é uma exceção. Então, as grandes empresas, por favor, desconstruam esse preconceito que não precisa existir. Porque as pessoas existem independente da sexualidade delas. A sexualidade, então pensa que nós somos formados por várias caixinhas, né? A sexualidade é uma delas. Mas E que não interessa pra ninguém. não interessa. Não sexualidade, Pra ninguém. intimidade. Exato, não interessa, mas o que você precisa me cobrar enquanto meu líder é a minha entrega. Quem eu sou não tem que estar em questão na mesa. Ó, a gente está chegando muito perto Não, do hoje é nosso 2 fechamento. horas. Hoje são 2 horas. Hoje é 2 horas. Eu vou deixar, porque o Sidney sempre faz umas perguntas boas. Se eu no estiver falando fechamento muito, ali. pelo amor de Deus. Não, de modo algum. Mas eu queria fazer uma, porque eu tava reparando nas suas tatuagens, e eu gostei muito dessa Gostou? turminha do Mário aqui. Eu queria... Cadê, ó? Corta lá. Mostra aqui, Cadê? ó. Nossa equipe aí. É, ali, ó. E eu queria muito saber um pouquinho, né? Porque, pra mim, a tatuagem, ela é uma forma de você comunicar, uma forma artística de você comunicar muito do que você é, do que você gosta e tal. E conta um pouquinho. Vou explicar para vocês. Quando criança, eu sempre fui muito rejeitado pelos meninos da rua. Porque os meninos da rua queriam fazer o quê? Jogar bola. Pensa numa pessoa ruim. Jogar bola. Sou eu. É um 0 à esquerda. A bola tá aqui, eu chuto aqui, ó. Não, fica tranquilo, você tá falando com 2 aqui, que também são dois pra péssimos. esquerda. Terrível, terrível. Ficava eu e o Cone no final. Pois o pessoal é. escolheu o Cone. Pois é. Eu ainda sabe, ficava esperando. quando Joga era... no time com a menos. Quando tinha aquela... vamos jogar futebol. Eu falava, ai, meu Deus do céu, e agora? Eu era o último E eu parecia, né, um lango-lango, que ficava pra cá, pra lá, e não conseguia nunca atrás da bola. O que eu era bom quando eu era criança? Eu era uma criança voltada para a arte, mas também eu gostava de jogar videogame. E eu fui o primeiro na rua a zerar o Super Mario. Ninguém nunca zerou. Palmas pra mim, gente. Eu fui o primeiro.
Tinha um tal de um segredo na época que você tinha que encontrar uma determinada flauta para você ir para o último mundo. Ninguém conseguia alcançar. Pois eu fui o primeiro e eu cheguei na rua. Vocês não sabem o que eu descobri. Descobri como se vai para o último mundo com a flauta. Mentira! Que não sei o quê, que não sei o que. Eu falei, você duvida? Vamos lá que eu vou te mostrar. E ali eu mostrei para eles e virei a referência. Olha o lado nerd do Felipe aí, ser entregue. Eu tenho um lado muito nerd. E as pessoas nem imaginam. Então, até hoje, veio aí a questão do Super Mario. Eu tenho um leão também aqui, né? Que é um leão que me remete ao leão da tribo de Judá, que é Cristo. E tem uma frase acompanhada desse leão, que está escrito, és o meu dono, minha paixão. Então, eu sou dele e ele é a minha maior paixão. Nos meus pulsos está escrito Jesus Cristo, que eu não preciso nem dizer o porquê. Aqui desse lado foi um desenho que eu fiz. Então, o Pequeno Príncipe, ele traz consigo uma doçura, uma inocência, uma pureza, que é muito do que eu sou. Então, eu sou muito pura, assim, eu não sou uma pessoa de ficar olhando e maldando as pessoas. Desde muito criança, para mim, um abraço é sempre um abraço. Um beijo no rosto é sempre um beijo no rosto. Eu não sou essa pessoa de maldar todo mundo. E aí, com 33 anos, eu floresci de uma tal maneira. Eu fiz uma cirurgia muito importante no meu rosto. Eu tinha uma deficiência e eu fiz essa cirurgia que era uma correção que era praticamente impossível. Então, eu vivi um grande milagre. Por isso que eu tatuei 33 e desenhei como se fosse a liberdade no Pequeno Príncipe e o florescer. E aí, acompanhado de uma letra de uma música que diz: tudo que mudou me transformou em hoje, no que hoje sou eu. Então, a minha vida ela foi completa por mudanças. E aqui desse lado, é muito curioso, porque tem um arco-íris que transmite, né, a minha classe. E aqui, esses símbolos são símbolos das apresentadoras infantis dos anos 80, que foram responsáveis por me dar esperança. Vamos ver se ele sabe. Eu sei 3. Vamos lá. Eu tô tentando encontrar quem é um. aqui? Xuxa. Xuxa Meneghel. Aqui. É de Santo André. Essa é de Santo André. Angélica. Esse solzinho. Esse que eu não sei. Mara Maravilha. Ai, E aquele essezinho Eliana. Ah, Mara Maravilha que eu não tinha matado. Pois é. Essas referências que eu coloco aqui no meu braço são porque quando eu escutava as músicas, e aí nasce o meu lado artista, né? De olhar toda aquela fantasia, a nave descendo, eu falava, nossa, o que será que vai... O que será que tem ali? As músicas que me traziam muita esperança, sabe? Aqueles cenários todos coloridos, as cores me davam muita vitalidade, muita força de continuar acreditando que um dia eu viveria grandes coisas, né? Afinal de contas, tudo que tiver de ser, será. Então, eu trazia muito isso dentro de mim. E eu tive a coragem de tatuar tudo isso, porque são identidades, são coisas que me trazem, que formam a minha identidade. No meu dia a dia, curiosamente, eu não sou uma pessoa de usar roupas mais curtas, assim, de manga. Eu geralmente estou usando sempre roupas... E não porque eu tenho vergonha, muito pelo contrário, mas porque é muito natural. E faltou 2 outras, que é o Chapolin. Ah, que legal, o Chapolin. E o outro, o Chaves. O Chaves. Pronto. Que legal. Então, são tatuagens que falam muito sobre mim. Só por isso ela já devia ter um programa no SBT, né? Total. Porque, olha, tá a maioria dos... Você sabe que essa questão da Xuxa, tem um amigo meu, né? A filha dele tem síndrome de Down e tal. E por uma ação promocional que uma marca fez junto com a Xuxa, eles queriam trazer crianças com síndrome de Down. Ela acabou pegando contato com a Xuxa e tal. E ele falou, cara, quando a Xuxa chega, ou quando ela passa, ele falou, você sente no ar a energia. Uma energia. Cara, é inacreditável. Eu tava ali no shopping, ia ter uma ação, e ela veio. Cara, você vê conforme ela vai passando... É quase uma entidade, né? Você vê que, tipo, transborda uma energia das pessoas com ela, dela para as pessoas. É uma coisa incrível, assim. E eu costumo dizer que, assim, as pessoas às vezes gostam de vulgarizar ou marginalizar. A Xuxa, porque... Mas as pessoas às vezes associam a Xuxa ao Hilarie, ao Tindolelê, mas a Xuxa tem letras de músicas que são verdadeiras poesias. É verdade. Sabe? Que eu olho e eu falo, cara, olha como essa mulher, ela foi visionária, ela estava à frente. Ela foi uma das primeiras pessoas, junto com Hebe Camargo, junto com outros ícones, né, o próprio Silvio Santos,
a dar espaço para pessoas LGBTs na televisão. Então, a Xuxa faz parte do meu processo criativo, as outras apresentadoras também. E isso me possibilitou a alimentar o artista do Felipe, né? Que existe aqui. Eu sou muito grato, inclusive, nos próximos dias vai ter um show dela, e eu ganhei de presente um que ingresso, maravilhoso. e eu vou. Então, eu estou muito feliz de poder... Faça storyzinho lá, que nós estamos acompanhando lá, viu? Por favor, tá? Com certeza. E isso faz parte, né? Isso é um lado do Felipe que pouca gente conhece, pouca gente sabe, mas eu carrego com muito carinho todas elas aqui. Você sabe que eu vou aproveitar essa questão artística que você está falando, esse seu lado, né? Há 20 dias atrás, eu ganhei de presente da minha esposa um show do Ney Matogrosso, que eu sou apaixonado, né? E o Ney, desde os anos 70, ele nunca falou assim, olha, tipo assim, ele cantou durante alguns anos não se assumindo gay. Exato. Né? Ele sempre, desde a briga com o pai dele, mudanças para Brasília... ele provocava isso através das canções e dele, ele né? falava, olha... O dia que eu assumir ser gay, o mundo inteiro vai saber. Ele falou isso pro pai dele, na adolescência. O pai dele já chamava ele com termos pejorativos, né? Aí ele falou, não, pai, o dia que eu assumir ser gay não vai ser para você, vai ser pro mundo inteiro, né? Então, o Ney Matogrosso é um cara que foi esse grande ícone também, junto com outros artistas, que é o caso de Xuxa também, apesar dela... eu acho que ela acaba sendo até uma madrinha também Exato. do movimento, né? É. Ela Por que eu estou falando dessa questão do Ney? O cara... as pessoas aceitam o cantor gay, né? Às vezes trans, o artista... Aceita. Mas por que não aceita o profissional que trabalha ali no RH, na contabilidade, no financeiro, no fiscal? Eu aceito que um artista plástico seja gay, né? Seja andrógeno. Não importa a classificação que ele se encontra. Eu aceito que o artista da novela da Globo, que está fazendo, inclusive, par romântico com a bonitona, mas ele é gay. Não tem problema, eu aceito. Mas eu não aceito o profissional que trabalha no meu RH, eu não aceito o profissional que trabalha no meu faturamento, eu não aceito que um vendedor meu, entendeu, seja gay e trabalhe representando a minha marca. Qual é essa chave que eu mudo nas pessoas, né? Hoje o artista LGBT hoje, ele é aceito porque ele pode ser consumido quando você quer. Eu ligo e desligo ali. Eu ligo e desligo. Quando você contrata e você tem na tua empresa um LGBT, você vai conviver com ele todos os dias, olhar para a cara dele todos os dias. E a gente volta para aquilo que existem muitas pessoas em cadeiras que não mereciam estar. Existe muita liderança doente. Me desculpe dizer isso. Doente de preconceito, de achar que não, ele não. Ele não, porque imagina. O que o meu cliente vai achar? O cliente tem que achar o que o teu profissional está ofertando, não a vida dele. Então, como... eu vou fazer um paradoxo aqui duro, mas verdadeiro. Hoje eu sou aceito dentro da minha casa. Minha mãe me ama. Eu sou uma referência para os meus familiares. Mas tem muita gente que diz assim, eu adoro gay. Adoro gay. Dentro da minha casa, não. Nenhum pai, nenhuma mãe gesta um filho falando assim, tomara que ele seja gay. É igual. Eu posso até sentar, tomar um guaraná, um refrigerante ali e tal, mas conviver com um é como dentro da família. Você sabe o que você está falando? Eu estou lembrando da Léo de novo. A Léo, um beijo para a Léo aí que está sempre nos assistindo também, esteve aqui conosco 2 vezes. Ela falou o seguinte, olha, a pessoa me para na rua para tirar foto, fala que me ama, mas ninguém nunca me convida para comer um macarrão de domingo na casa dele. Pois eu também não sou convidado. A Léo Ackler falou isso. Por que eu não sou convidado? Ninguém me chama para um casamento. Ninguém me chama. Sabe qual que é o pior disso, Sidney? E isso é algo muito triste que eu preciso dizer. As pessoas olham para minha imagem e querem a todo momento me marginalizar. Eu sou chamado de aberração. Eu sou chamado
de nomes que eu nem quero Não, aqui por favor. falar, por respeito aos ouvidos de vocês e, obviamente, à nossa audiência, mas é muito duro. Eu não sou uma aberração. Longe disso. Acho que a aberração É quem diz é que quem disse isso. Então, Porque você sabe que eu aprendi o seguinte, que quem joga merda suja a mão primeiro. Não é verdade? e eu vou Boa, fazer um boa. paradoxo com isso. A boca fala do que o coração tá cheio. Tá cheio. Exatamente. Então, é muito duro você ouvir determinadas coisas de, nossa, né, você é isso, você é aquilo. E aí é o que todos os dias eu luto para dizer, olha, eu existo. Eu existo. E que bom que você existe. Graças a Deus por isso. Que bom que você existe. Obrigada. Estamos chegando ao final, né, meu amigo? Não queria, né? Porque hoje, para mim, poderia ser 2 horas de bate-papo. viu? Conteúdo tem, assunto tem, reflexões muitas. Eu espero que, de alguma maneira, as empresas, os profissionais que estão assistindo esse programa possam ser tocados, né? Que, ao contratar profissionais, enxergue o currículo que esse profissional tem, as competências, né? Independente das suas opções, independente da sua aparência, e que ele possa realmente ser um agente transformador dentro da sua empresa, né? Colocar elementos que possam fazer com que as pessoas cresçam. Com certeza. Eu tenho certeza que profissionais como você faz uma empresa inteira crescer, uma empresa inteira evoluir. E é isso que as empresas precisam entender, os profissionais precisam entender, tá? Que além de um currículo incrível que você tem uma personalidade que é arrebatadora, né? Que pode criar muitas provocações positivas dentro da empresa, né? Além de contribuir com a sua parte técnica, mas também contribuir com esse amor, com esse carinho, com esse sentimento de união que você provoca nas pessoas. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço a vocês. Obrigado, Sidney. Que Deus continue te abençoando e prosperando o trabalho das suas mãos. Amém. Que você continue sendo esse agente de transformação, né? E se ainda alguém não te disse isso, mas eu quero agradecer em nome de todas aquelas pessoas em que você disse sim para que elas pudessem ser empregadas, porque mães existem, pessoas negras existem, pessoas trans, homoafetivas existem, e eu acredito que você é uma pessoa que escolhe bem as pessoas que estão ao seu lado. Então, obviamente, que devo aqui também lhe agradecer por essa oportunidade. Para mim foi muito importante, foi um dos podcasts mais acolhedores que eu já estive. Certamente que não falaram o óbvio, porque todo mundo sabe quem é o Felipe, mas vocês puderam me dar espaço para dizer algo que eu geralmente não tenho a oportunidade de fala. E o meu desejo é que vocês transbordem cada vez mais, transbordem em bons profissionais, em sucesso, em tudo aquilo que Deus já preparou para cada um de vocês. Um beijo para vocês, um beijo para a audiência de vocês. Obrigado. E para toda a TOTS, que foi um prazer poder estar aqui. Obrigado, viu? Você sabe que eu queria terminar esse episódio com uma frase que eu desejo de todo o coração que tudo que você quiser, o cara lá de cima possa te dar. Amém. Que lindo, eu vou chorar! Ai, que lindo! Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, refletido muito sobre os conteúdos e nos vemos no próximo Pode Não. Deve.